Que a paz do Senhor Jesus Cristo continue nos nossos corações, assim como tem abençoado também a tua vida e o teu lar, a tua família e todos aqueles que têm tido a oportunidade de poder acessar o nosso site e compartilhar das vitórias do Senhor que Ele tem nos garantido. Eu quero hoje compartilhar com você acerca da palavra de Deus, onde nós vamos falar um pouquinho sobre Pedro não conseguindo enganar que é discípulo de Jesus. E eu vou ler no livro de Mateus, capítulo 26, do versículo 69 em diante, que diz assim: Ora, estava Pedro assentado fora no pátio, e aproximando-se uma criada, lhe disse: Também tu estavas com Jesus o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, o qual disse aos que estavam: Este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: Não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: Verdadeiramente és um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. E ele começou a espraguejar e a jurar: Não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. E então Pedro se lembrou das palavras que Jesus lhe dissera: Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Nós vemos Pedro aqui reconhecido por uma serva, e várias outras pessoas reconhecem Pedro como discípulo de Jesus, como aquele que andava com Jesus. E ele tenta de todas as formas negar que andava com Jesus, negar que era discípulo de Jesus. Mas ficou impossível, ficou tão difícil para Pedro, porque os próprios homens já vieram a dizer: Olha, a tua própria palavra já denuncia que tu eras um dos que andavam com Jesus. Mas Jesus conhecia Pedro perfeitamente, e logo quando ele começa a fazer as negações, Jesus já tinha orientado, já tinha alertado Pedro que ele o negaria, e negaria 3 vezes antes que o galo cantasse. E Pedro é reconhecido aqui na luz de uma fogueira, e ele não consegue de nenhuma forma, daí para frente, depois que nega Jesus pela 3ª vez, negar completamente, porque o galo cantou e ele lembrou que Jesus falara a respeito dessa sua fraqueza. E o rosto de Pedro sendo reconhecido a cada vez que alguém interpelava. É muito importante isso, o que Jesus faz conosco, o que Jesus faz por nós, depois que nós começamos a ter paz com Ele, porque a glória dele passa a ser parte da nossa vida. O nosso rosto passa a denunciar o que somos, o que temos. A Bíblia diz que um coração alegre aformoseia o rosto. E todas as vezes que nós recebemos, todos aqueles que recebem Jesus, todos nós que já temos essa experiência de Jesus em nosso coração, nós passamos a refletir esta glória, passamos a refletir esta graça. É algo imensurável, é algo tremendo, é algo maravilhoso, que as trevas não conseguem dissipar, mesmo nós estando no meio dela. E foi isso que aconteceu com Pedro. Pedro estava numa situação que, depois de 3 anos com Jesus, depois de ver milagres, depois de ver tantas proezas do Mestre, multiplicação, de ver o que Deus fazia para com as pessoas, ficou intrínseco na vida de Pedro que agora ele era diferenciado no meio da multidão, que agora ele era uma pessoa que já tinha também as marcas de Cristo, já tinha as marcas da salvação.
E ele procura aquentar-se no meio daquela, em volta daquela fogueira, e as pessoas começam a dar diferença nele. A luz que estava dentro dele começa a brilhar mais do que o fogo daquela fogueira. E as pessoas então começam a chamar a atenção porque ele também estava com Jesus. E alguns até disseram: nós te vimos junto com ele no jardim. O mundo já nos viu várias vezes nos momentos mais seletos com Deus. O mundo já nos viu várias vezes nos momentos de maior comunhão com Deus e adoração com o Senhor. O mundo já nos viu andando para a casa do Senhor. O mundo já nos viu pregando em algum lugar. O mundo já nos viu como verdadeiras testemunhas de Cristo. E é impossível agora nós querermos negá-lo. É impossível agora nós querermos fugir deste tão grande e poderoso mistério da salvação. Pedro, reconhecido, ali no livro de Lucas, capítulo 22, o versículo 55 e 56, fala que ele estava em volta desta fogueira, e ele foi reconhecido por uma serva, e alguém chega com ele e diz: tu também estavas com Jesus, o Nazareno. Nem as trevas ali que estava acobertando todo aquele lugar pôde apagar o que estava brilhando na vida de Pedro. Nem as trevas na luz do pecado esconde o salvo. E você, preste bem atenção, que aonde você chegar como servo do Senhor, o mundo vai te reconhecer. E ainda que você esteja no meio das trevas, a luz do pecado não vai conseguir te esconder no meio deles, porque você já tem as marcas de Cristo. O brilho de Deus é mais forte, puro e incandescente na vida de um cristão. Não procure apagar isto. Vai ser difícil você apagar isso no meio das pessoas que já te viram em comunhão com Deus. É mais fácil elas te rejeitarem, é mais fácil elas zombarem de ti, de que te reconhecer como um deles, porque você já tem o brilho de Cristo. Pedro não consegue negar que é servo, que é discípulo, que andou com Jesus. E você não vai conseguir também, porque você já tem as marcas de Cristo. Você já foi comprado e lavado com o sangue precioso de Cristo. A claridade do pecado, a luz do pecado não vai mais conseguir te fazer como um dos tais do mundo, porque a claridade que já foi colocada em ti é muito maior, é muito mais precisa, é muito mais incandescente. E as pessoas sempre vão te reconhecer. Era como que Pedro estivesse sendo transfigurado ali. Pedro, ele estava no momento da transfiguração. Pedro viu a glória de Deus sobre Cristo. Pedro viu como Cristo foi transfigurado. E ele ficou maravilhado. E agora é como que ele estivesse sendo transfigurado no meio daquela roda de escarnecedores. É por isso que a palavra do Senhor nos fala claramente que não devemos andar pelos caminhos dos pecadores, nem nos assentar na roda dos escarnecedores. Uma das piores pessoas que podemos estar no meio delas são os escarnecedores, que eles não te respeitam. Ele te escarnece de você por causa de Cristo. Não respeito a Cristo, não respeito o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São zombadores de Deus. Não é lugar para que o cristão deva estar. E você, como servo de Deus, jamais vai se esconder no meio desta gente, porque Deus pode fazer com que você também seja transfigurado, como Pedro parecia naquele momento, como que tendo uma transfiguração, porque todos que chegavam ali davam
definição de que ele já tinha andado com Jesus. Ele teve a sua vida completamente clareada, iluminada naquele momento, que todos reconheciam. Você, como servo de Deus, como filho amado de Jesus, o mundo te conhece até na escuridão. Até mesmo no meio da noite, na escuridão, as pessoas vão lhe conhecer pelo seu andar, pela tua voz. Você também não tem como negar mais que é discípulo de Jesus. Pedro não teve como fazer isto. E nós que já participamos de encontros maravilhosos, como Pedro participou, dos momentos de oração com Jesus, no partir do pão, nas multiplicações, na presença dos milagres, não tinha como mais Pedro fingir que era discípulo de Jesus. Assim também somos nós. Não temos mais como fingir isto, como mudar isto, porque agora nós já temos uma marca indelével na nossa vida, na nossa alma, que é Cristo Jesus. Assim como o rosto de Moisés brilhava lá aonde ele estava, o rosto de Pedro também brilhava contra a sua fraqueza. Quanto mais Pedro negava, mais ele se identificava com Jesus. E ele foi reconhecido por muitos outros, até pelo parente daquele que ele cortou a orelha. E ficou difícil. O que nós entendemos que Pedro naquele momento não queria era morrer. Mas ele não queria morrer de uma forma errada, negando Cristo. E eu quero te dizer que a morte não é o fim para os filhos de Deus. A morte é o começo de uma grande vida que a Bíblia chama de eternidade. Pedro não queria morrer, por isso que negava tanto o Senhor. Ele estava com medo de morrer. A vontade dele era morrer por Cristo, mas ele não sabia que era daquela forma. Não sabia que era de uma forma tão cruel. Mas o Senhor concedeu vitória a Pedro. E fica este exemplo para nós. Fica este exemplo para a nossa vida. Eu e você, que já estamos há muito tempo vendo o Senhor operar milagres, e estarmos junto com eles nos momentos de maior graça, de vitórias, gratidões e lutas e pelejas, não temos mais como negar, não temos mais como nos negar que somos discípulos de Cristo. Lembre-se disso, que aonde você estiver, se você começar a querer negar, Cristo poderá fazer você ser transfigurado também, e as pessoas do mundo, e o meio aonde você está vai começar a ver que há coisa diferente em você, e vão dizer, até mesmo como disseram para Pedro, a tua própria fala te condena, que tu andavas com ele. O teu rosto vai identificar que tu já foste liberto do pecado, já foste liberto do mundo. Por isso fica com Jesus, fica com ele, esteja com ele, ainda que seja até para a morte. Não negue ele, porque agora você não tem mais como negar que é discípulo dele. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Amém e amém.